Bom, 2026 tá aí, né? Eu tava pensando hoje, ao longo do dia, sobre esse último ano que passou e tava com uma sensação de que, sei lá, esse último ano ele talvez tenha sido um pouco parado, sabe? Parado demais, pelo menos pra mim. E eu fiquei pensando se isso significa que, de repente, eu estivesse estagnado ao longo desse último ano, né? De alguma forma. Mas, sabe, parando pra pensar, eu acho que não. Até porque algumas coisas que eu gostaria de ter feito durante esse último ano, eu realmente consegui fazer. Algumas coisas que eu queria ter, eu consegui, outras não. Mas não é como se tivesse sido completamente, sabe, em vão. Então, eu parei pra pensar, essas coisas que eu consegui fazer, que eu de fato realizei, a maior parte delas acho que se deu porque eu me planejei pra isso, sabe? Eu defini que era aquilo que eu queria e tracei mais ou menos um plano pra poder chegar lá. Então, eu acho que isso é muito importante, sabe? Ter metas, é por isso que eu tô trazendo esse vídeo. E aqui eu vou traçar minhas metas pra esse ano, as coisas que eu quero alcançar. Parece meio clichê, né? Meio bobo, mas quando eu, sabe, pensei, concluí que realmente as coisas que eu consegui foi porque eu defini como meta, eu pensei, caramba, talvez isso não seja tão bobo, né, quanto parece na prática. Então, bom, quero te convidar pra sentar aqui comigo e, sabe, pensar sobre isso. Quem sabe você se inspire a traçar suas próprias metas pra esse ano. Nada demais, nada, sabe, de outro mundo, coisas que você julgue que sejam alcançáveis pra você, né, na sua condição atual. Então, vamos lá, eu queria mostrar o que eu tô planejando pra esse ano, pra mim. E, bom, vamos lá. Primeiro de tudo, começar o canal no YouTube, o canal Cris. Esse canal aqui, onde você tá assistindo esse vídeo. Por quê? Porque já não é de hoje que eu venho me planejando pra isso, ou, sabe, me organizando. Porque, bom, pra falar a verdade, eu acho que já posso marcar isso aqui como cheque, né? Até porque, se esse vídeo vai ao ar hoje, né, assim que eu terminar de gravar e editar, bom, eu não defini a quantidade de vídeos, nem se o canal precisa estar monetizado ou não, então acho que se eu só postar, posso dizer que eu, que eu comecei, né? Então, começamos bem. O que acontece? Inclusive, parte da sensação de que talvez eu pudesse estar estagnado, acho que foi por conta disso. Porque desde do início do ano, talvez até um pouco antes disso, eu, sabe, venho ruminando essa ideia de que eu devia estar produzindo alguma coisa. Eu sinto que alguma coisa na internet, né, produzindo conteúdo. Eu sinto que eu tenho coisas interessantes pra falar, que eu gostaria de falar, que pudessem ser interessantes de ouvir. E, bom, o fato de eu não ter feito isso até então, sabe, tava me trazendo essa sensação de que eu tava estagnado, porque tinha algo que eu defini que queria fazer, mas não fiz de fato. Mas, o que acontece? Bom, pra começar a fazer algo assim, criar conteúdo, você precisa de coisas, por exemplo, né? Então, ao longo do ano, antes de começar a de fato produzir, eu defini que tinham coisas que eu precisava adquirir, como por exemplo, bom, esse iPad, que, bom, não parece nada demais, né? Em outros países a pessoa adquire uma parada assim muito fácil, com muita facilidade, um tipo de ferramenta de trabalho. Mas para a realidade do brasileirinho médio aqui, né, talvez vocês que estão me assistindo saibam como é difícil pra gente conseguir esse tipo de coisa. Então, sei lá, como, por exemplo, esse tipo de coisa, SSD, microfone, foram coisas que eu fui comprando ao longo do tempo, ao longo desse último ano, e cara, parece pouca coisa, né? Mas 4, 5 mil reais uma besteirinha dessa, então, sabe, pra mim, não foi da noite pro dia, eu tive que meio que me organizar pra comprar essas coisas. E então, parte do motivo, né, de eu ter dito que eu não me senti completamente estagnado, até porque, poxa, eu consegui adquirir o básico que eu vou precisar pra produzir. Então, mesmo que eu não tenha iniciado o canal em 2025, de certa forma foi um progresso, né? Então, eu acho que se a gente se organiza e se planeja, a gente consegue alcançar as coisas que a gente quer, sabe? Então, queria te encorajar a fazer esse tipo de coisa.
a criar uma listinha, a, sabe, definir quais são suas metas e os passos para você chegar lá. É importante. Então, bom, aqui estamos, né? E um vídeo por semana no canal. Eu sei que não é muito, né? Eu acho que isso não é o suficiente para você conseguir engajar um canal e fazer ele crescer realmente. Mas como tudo isso é novo para mim, eu não tenho prática com gravar vídeo, editar vídeo. Então eu decidi estabelecer metas realistas aqui para mim, né? Simples, que seriam alcançáveis no curto prazo. Então um vídeo por semana, se eu conseguir manter aí por alguns meses, eu acho que já seria uma grande coisa. Então, dá pra ver direitinho daí? Sabe, parte do motivo de eu não ter começado até então também foi porque eu não tinha certeza do tipo de formato que eu queria gravar. Eu sabia mais ou menos o tipo de conteúdo sobre o qual eu queria falar. Mas é que, bom, por características minhas, eu não me sinto muito confortável com determinadas coisas, né, relacionadas à produção de conteúdo. Por exemplo, eu sou uma pessoa que não gosta muito da exposição. Eu detesto a ideia de me expor o meu rosto na internet, então isso, de certa forma, talvez tenha sido algo como uma barreira, né? Que eu precisava contornar. Eu não diria que eu ultrapassei. Contornei, por exemplo, ao pensar nesse tipo de formato que vocês estão vendo. É um formato de canal, eu não diria que dark, né? Acho que ele fica no meio termo, esse formato de ponto de vista POV, né? Quando você tem uma câmera presa a um suporte e você fala, mostra alguma coisa com as mãos. Então, acho que essa foi uma solução aí que eu encontrei, já que eu não me sinto confortável para aparecer, por enquanto. Então é isso. Às vezes a gente coloca metas para alcançar que essas metas em si tem ali algumas coisas que pra gente são como barreiras, sabe? Coisas que são muito difíceis para nós. Então, talvez uma boa seja tentar contornar de alguma forma, encontrar um outro modo, né? Que a gente se sinta mais confortável de fazer. Então, é isso. Eu me organizei e comprei a câmera, microfone, enfim, o que eu ia precisar. Então, tô começando agora. Não foi em 2025, mas dia 1 de 2026, acho que tá bom, né? E ok. E aqui entram outras coisas relacionadas à vida pessoal, sabe? Modo de vida. Como academia. 1 hora, pelo menos, 3 dias na semana. E por quê? Porque eu também defini aqui que eu quero correr, começar a correr 3 dias na semana também. Então, acho que dá um total de 6 dias, se eu não for fazer no mesmo dia, né? Posso alternar, por exemplo. Acho que é realista, sabe? Não vou botar que eu vou treinar a semana inteira, até porque faz tempo que eu não treino. Eu treinava bastante antes do lockdown e tudo. Eu tava num ritmo bom, sabe? Cara, chegou num ponto que eu tava indo pra academia no domingo, às vezes até debaixo de chuva. Por quê? Sei lá, eu me acostumei, gostava, virei meio que um entusiasta. Mas aí aconteceu tudo aquilo, aí aquilo bagunçou muito a minha rotina. Acho que é de todo mundo, né? E daí eu meio que relaxei bastante de lá pra cá e nunca mais voltei a treinar consistente, assim. Eu, às vezes, entro na academia, fico um mês e aí paro. Sabe? Isso não é legal. Então eu quero voltar a treinar com consistência. E correr, eu acho que é importante. Eu sei que os benefícios são diferentes, né? Por exemplo, do treino padrão para hipertrofia. Então, vai me ajudar, né? A corrida faz com que a gente se sinta mais disposto e com mais energia. Então é isso. Meter o shape. Tá aqui. Logo depois. É claro, né? Essas duas vão contribuir para que eu consiga chegar no shape. Só que o shape envolve mais coisas, né? Então envolve dieta, comer bem, né? Comer melhor e levar um estilo de vida um pouco mais saudável, né? Vou ter que prestar atenção em algumas coisas, me preocupar com o que eu tô comendo e tal. Então é isso, para começar. Então, alongamentos diariamente também tem a ver com essa questão do corpo, né? E saúde. Por quê? Cara, eu trabalho em casa, fico muito tempo sentado. E principalmente agora que eu quero tentar começar a produzir conteúdo também, em paralelo, com o trabalho que eu faço, isso é arriscado, sabia? Porque algum tempo atrás eu desenvolvi uma condição no assoalho pélvico que me deu muita dor, uma disfunção lá. Acho que justamente por isso, né? Muito tempo sentado, a postura e parado, né? Sedentarismo. Então, os alongamentos, eu consegui resolver, e fazer alongamentos vai ajudar a manter
a condição, sabe, estável para impedir que isso volte, né, que eu volte a sentir dores e tal, então, importante. Aí, enfim, 2 horas de prática de desenho por dia, cara, desenho. Eu sempre tive vontade de aprender a desenhar, uma coisa que eu sempre quis fazer, tentar aprender, só que eu nunca me senti capaz disso. Principalmente quando eu era mais novo, né. Pô, eu lembro que eu tinha amigos na infância que eles desenhavam muito bem, desenhavam bastante, e a gente, inclusive, fazia coisas juntos, tipo jogos, né? A gente idealizava lá uns jogos de tabuleiro, uns jogos de RPG na época. E eles eram os que cuidavam da parte dos desenhos, né? Eu ficava mais com a parte da estratégia, de bolar, sabe, as regras do jogo, o sisteminha dos RPGs que a gente... Mas faz muito tempo, eu era muito moleque nessa época. Então, assim, eu sempre admirei a habilidade, mas nunca me senti capaz. Eu achava que eu não dava conta de aprender. Caralho, isso não é pra mim, até porque a minha letra sempre foi horrível. E eu achava que eu não levava jeito. Mas eu tô convencido de que se eu praticar, né, se eu me dedicar, eu consigo. Claro que hoje em dia também, pô, com inteligência artificial e essas coisas, as pessoas, muitas pessoas talvez não vejam sentido, né, em você aprender a desenhar. Até porque a IA, ela supre muito da necessidade que as pessoas teriam, né, normalmente tem de, sei lá, de fazer uma ilustração ou coisa do tipo. E pode desencorajar muitos, né, então... Mas não é uma crítica a IA, não, tá? Eu adoro, sou apaixonado. Eu realmente admiro muito, eu gosto da ferramenta. Um dos meus hobbies, inclusive, é usar o Midjourney pra ficar, sabe? Fazendo umas artes experimentais. Eu gosto de ficar rolando aqueles estilos que aparecem no Midjourney. Bilhões de estilos de arte diferente. Eu acho muito interessante. Então eu fico ali, né? Olhando, estudando essas coisas e acho bem legal. Isso não vai me impedir de querer aprender a desenhar. Eu não sou como as pessoas... Tem muita gente, principalmente artistas, né? São muito preciosistas com relação a isso. Não gostam da IA, acham que não deveria existir por conta disso. Porque a arte não deveria... a IA não deveria substituir os humanos no que diz respeito a coisas artísticas, né? Então, é um assunto controverso, mas eu não penso assim. Eu continuaria usando a IA tranquilamente, mesmo se eu soubesse desenhar, né? Pretendo aprender. Então, pra mim, é tranquilo isso. Então... Bom, continuando. Logo após o lance do desenho, tem meio que uma lista de compras. Comprar o restante dos itens da planilha de 2026. Porque eu tenho uma planilha de finanças pessoais, sabe? De organização financeira. E todo início de ano eu defino ali algumas coisas que eu quero comprar, no caso, né? E eu já coloco lá como se fosse, assim, uma dívida. Como se fosse um cartão de crédito. Então eu coloco lá... porque ela funciona em meses, né? Então ela divide tudo certinho, tem um dashboard. Então eu já deixo nos lançamentos as coisas que eu pretendo comprar. E eu já inseri algumas coisas que eu vou precisar para esse ano. Por exemplo, algumas eu já comprei, como o próprio iPad, eu comprei esse ano. Quer dizer, esse ano, no final desse ano. Chegou recentemente, na verdade. Mas ainda tem a canetinha que eu vou precisar, a Apple Pencil, para usar o aplicativo de desenho. Eu ainda não tenho. Vou comprar esse mês. Na verdade, eu vou comprar amanhã. A fatura do cartão já fechou, então aproveitar, né? Porque fecha no dia 30. Aí se eu comprasse antes do final do mês, eu tenho que pagar logo dia 30. Então, agora que fechou, eu compro e pago no final do mês. Enfim. Então, tem esse tipo de coisa na lista, sabe? E algumas outras coisas que eu preciso até para continuar produzindo conteúdo. Um outro item é que eu quero também ao longo do ano, não sei quando, começar a fazer lives aqui no canal, nesse canal. E vou precisar de algumas coisas para poder fazer as lives, tipo uma placa de captura, por exemplo, porque eu pensei num tipo de formato. Para gravar assim, nesse formato POV, com essa câmera, eu vou precisar de uma placa de captura. Aliás, o que vocês acham desse tipo de formato? Eu não sei se é interessante, né? Eu vejo uns canais aí que os caras gravam em formato POV assim, e fica bem legal, principalmente para unboxing, né? Mas eu não sei se esse tipo de vídeo, opinião e, digamos, meio que uma aulinha ou coisas no sentido do que eu quero gravar, se fica legal nesse formato, diz aí. Ou tô aceitando sugestões, aliás. Então eu quero começar a fazer essas lives e talvez eu faça nesse formato. Ainda não sei, né? Então tem umas coisinhas lá que na lista, né, que eu preciso comprar, até tendo isso aqui em mente. Aí você deve estar se perguntando, pô, Cris, lives de quê? Esse canal vai ser de quê, afinal? o próprio algoritmo do YouTube deve estar se perguntando, né? Ok, cara, mas você pretende falar do quê?
E bom, é difícil dizer, eu não acho que eu devia me limitar a falar sobre uma coisa só em específico, sabe? Eu sei que é importante ter um tipo de nicho, né? Para que você atrai as pessoas certas e... Acho que teria um core, assim, com vários temas sobre os quais eu quero falar, acho que, e temas relacionados, né? Então, aliás, eu nem sei se seria do seu interesse, se você estiver vendo esse vídeo. Você deve ter vindo mais por conta por ter interesse em assuntos como produtividade, metas, objetivos e organização, né? Como organizar a própria vida. Acho que eu traria esse tipo de vídeo pro canal sim, mas acima de tudo, eu tenho interesse em temas como filosofia, ou falar sobre as coisas com uma abordagem ou a partir de uma perspectiva um pouco mais filosófica, sabe? Espiritualidade e principalmente espiritualismo. No sentido assim, espiritualismo, né? O que é espiritualismo? São práticas espirituais, né? Ou a espiritualidade prática. Né? Espiritualidade em si tá mais para um estado de consciência, vai. Não necessariamente tem a ver com religião, com práticas espirituais, né? Mas o espiritualismo sim. E aí que tipo de espiritualismo, né? Pô, Cris, você é satanista? Você é ritualista? Não. Quer dizer, não. Mas assim, por exemplo, experiências fora do corpo, né? É um tipo de tema que me atrai muito. Eu gostaria de falar bastante disso aqui, sabe? O mundo espiritual. Eu não sei se você que está me assistindo se você é religioso, se você tem alguma crença espiritual, se você estuda alguma linha espiritualista, sabe? Alguma doutrina e tal, mas muitas doutrinas tratam quase todas, na verdade, né? Do plano espiritual, da vida após a morte, da consciência, sabe? Da sobrevivência da consciência após a morte do corpo. O que somos nós? Somos consciências, né? Mas o que isso significa na prática? O que é a mente? O que são as emoções? O que são os pensamentos? E aí cada linha, cada narrativa vai ter a sua opinião sobre isso, né? Eu vou chamar de opinião porque são teses. E difícil provar, né, cientificamente, do que se trata essas coisas, mas eu gosto desses assuntos e eu quero falar disso aqui. Então tem muita coisa que me atrai, sabe? Metafísica, psicologia também eu acho maneiro, teologia é legal, mas acho que acima de tudo essas experiências fora do corpo, porque eu tenho essas experiências há bastante tempo e eu gostaria de trazer para cá também ao modo de relatos, reflexões e estudos também, aulinhas. Então mesmo que você não se atraia ou nunca tenha parado para pensar nesse tipo de tema, eu te convido a ficar comigo aqui e dar uma chance. Quem sabe você não desenvolve um interesse sobre isso, né? Então, é mais ou menos por aí. E... tô vendo aqui que tem começar um segundo canal, né? Pô, mal começou o primeiro, já tá pensando no segundo? Pois é. E esse segundo canal, ele teria a ver com os temas que eu acabei de escrever aqui, só que num formato diferente, com uma abordagem diferente, sabe? Seriam canais que se complementariam e tal. Só que eu não vou definir muita coisa para essa meta. Por exemplo, monetizar, ou o número de inscritos, ou quando que eu vou começar, quantos vídeos eu vou postar. Eu vou deixar só começar, bem como eu coloquei começar esse aqui, porque aí, se eu postar pelo menos um vídeo nesse canal aqui até o fim do ano, eu já posso considerar como concluído, né? Comecei. Um vídeo já tá valendo, então eu quero me acostumar com essa coisa toda de produção de conteúdo, sabe? Porque digamos que eu não tenho muita prática com isso. Tipo, eu nunca gravei vídeos ou editei vídeos. Até já, sabe, fiz umas brincadeirazinhas, só que sempre no Windows, por exemplo, não no iPad, né? Nesse ecossistema Mac. Da Apple, né? Não é o Mac. Enfim, tô acostumado nem com as tecnologias, mas esse aqui é o iPad. E aí tem o Final Cut, que eu vou experimentar daqui a pouco para editar esse vídeo. Vamos ver o que sai, né? Então é isso. Eu quero começar devagar, é por isso que eu não vou definir aqui que eu, sabe, vou postar tantos vídeos por semana, ou seja lá o que for. Mas o lance é esse. Acho que eu me vejo como alguém que produz conteúdo, mesmo que eu não sinta a mínima vontade de aparecer na frente da câmera com a minha fuça aqui pra vocês verem, mas eu acho que tem outras formas de produzir, né? Eu vejo uns caras que não aparecem e, pô, alcançaram muito sucesso fazendo isso, então é possível. Não sei se eu levo jeito pra isso, mas vou tentar, né? Eu acho que a gente precisa tentar. Quando a gente sente que
tem algo que gostaria de fazer e poderia fazer. Enfim. E voltando à questão das lives, eu fiquei pensando em que tipo de live eu faria, né? Pra começar, claro, eu pensei em... Aliás, aceito sugestões, né? E eu pensei em começar, de repente, praticando o desenho, meio que dessa forma, como eu tô aqui, sabe? Nesse formato e justamente por isso que eu optei, né, principalmente, por comprar o iPad. Porque eu precisava de um computador melhor para editar, porque o meu computador é péssimo para isso. E, bom, assistindo uns tutoriais, uns reviews, né, eu vi que o sistema da Apple, os chips e tal, eles são todos muito bons para edição, para renderização, porque renderiza muito rápido e tal. Então, eu pensei em optar pelo iPad por isso, junto ao fato de que eu quero começar a praticar desenho. E o iPad é fundamental, é excelente para isso, né? Inclusive, é até por isso que eu preciso comprar quanto antes a caneta, a Apple Pencil. Enfim. E aí, continuando, temos aqui ler 30 minutos por dia. O lance da leitura é o seguinte, eu adoro ler, eu leio bastante, mas eu sou o tipo de leitor bem relaxado, sabe? Semelhante a como é com a academia, quando você, sei lá, tem o hábito, você pega um livro e lê. Aí, às vezes, lê em menos de uma semana. Lê meio rushado, assim. Só que aí você encosta e depois não pega mais nada pra ler durante semanas ou até meses, sabe? E então eu pretendo fazer disso um hábito e ler de forma regular. Todo dia um pouquinho, 30 minutos por dia. Então, junto à academia, né? Então, são coisas que eu quero mudar durante esse ano e que eu acho que no longo prazo vai fazer muito bem. E aí tem que voltar a comprar Bitcoin. O que acontece? Eu não sei se... Deixa eu aproximar um pouquinho mais. Estão vendo bem aí? Eu não sei se vocês entendem, né, sobre o Bitcoin, conhecem, mas assim, geralmente as pessoas acham que sabem ou que entendem sobre o Bitcoin até começar a estudar de fato, né? Que aí a pessoa vê que, na verdade, aquilo ali envolve muito mais coisas do que ela podia imaginar, sabe? Então, esse lance do Bitcoin é bastante complexo e muito importante. E, sabe, não é só acumular riqueza e acumular dinheiro, envolve muito mais coisas. Existe um propósito, um motivo pelo qual o Bitcoin existe. Então, eu conheci o Bitcoin no início de 2024 e passei umas semanas ou meses estudando e aí fiquei muito, sabe, muito imerso naquilo. E aí virei meio que um entusiasta, comecei a comprar ao longo do... Ih, caramba, o que é isso? E aí, perde. Aí, enfim. Virei meio que um entusiasta, comecei a comprar ao longo do ano e acumulei alguma quantidade, só que aí, ao longo desse ano que passou, de 2025, por conta de uns imprevistos aí, vida pessoal e tal, eu tive que vender uma parte e me vi tendo que vender pra custear algumas coisas, inclusive, porque, por exemplo, a minha mãe tá estudando agora, ela faz odontologia, tá na metade do curso. E o que acontece? Ela, vocês sabem, né, a faculdade de odontologia, ela é muito cara para se fazer, uma das mais caras, não principalmente para quem faz particular, né? Não por conta da mensalidade em si, mas a quantidade de materiais, os materiais são muito caros e muitos, né? Então, ela comprando esses materiais, enfim, às vezes comprava no meu cartão e aí no final do mês, às vezes ela não dava conta de cobrir, aí eu ia cobrir para ela, então eu fui vendendo aos poucos e até que eu decidi que, quer saber? Eu vou me desfazer dessa quantidade que eu tenho aqui, e aí eu vou poder até investir em umas coisas que eu preciso, sabe? Então eu comprei isso, comprei câmera, microfone, tudo pra começar a produzir conteúdo, né? Foi meio que dá pra chamar até de investimento, né? Como se eu tivesse gastado à toa. Mas, gastei a maior parte do que eu tinha acumulado dos meus satoshinhos, então eu quero, a partir desse ano, começar a comprar de novo e acumular, porque faz meses que eu não compro, que eu parei de comprar e não venho comprando. E quero começar a comprar de novo. Então, tá aí, uma das minhas metas para esse ano. Inclusive, estude, cara. Até um incentivo, um convite para você começar a estudar sobre Bitcoin, caso você não conheça, não compre. Recomendo o canal do meu amigo Derek, chama Explicando o Bitcoin. Melhor canal de Bitcoin do Brasil. Embora o canal dele seja mais simples, né? Não é um canal grande e tal, mas eu conheço o cara e ele explica muito bem. Ele é muito didático, muito engraçado. Então, é isso. Fica a recomendação aí. E por fim, caramba, a bateria tá em 4%. Vou
Ó, minha luzinha até desligou aqui do lado. Que é isso, né? 30 produtos da planilha do trabalho por dia, pelo menos, né? É coisa do meu trabalho pessoal. Eu ajudo o meu padrasto, ele tem um site onde ele vende, faz exportação, e aí eu trabalho é esse, eu fico catalogando os produtos, inserindo as informações necessárias nas planilhas, que aí ele vai importar no site, enfim, eu meio que faço a manutenção no site, né, com relação aos produtos que ele vende lá, e é isso. O meu trabalho home office que eu faço. Então é isso, pessoal. É bem simples, né, você se planejar. Então, fica aí o convite, pô, faça isso. Escreve num papelzinho, num bloco de notas, o que você quer para esse ano, as coisas que você quer mudar em você, né? Claro que eu poderia ser bem mais específico aqui e mais a fundo, mas como eu tive essa ideia de repente, hoje mesmo, decidi gravar esse vídeo, eu não quis encher de firula, porque senão eu ia acabar nem gravando, né? Senão ia ficar muito difícil. Então é isso, eu acho que se a gente se planeja, a gente se organiza e tem prioridades, né? Principalmente assume alguns riscos, a gente pode alcançar as coisas que a gente quer. E eu espero que esse ano seja muito melhor para todo mundo, para todos nós, e que no final do ano a gente possa olhar para trás e tipo, perceber que a gente está um pouco melhor do que a gente estava, né? No início dele. E que a gente conseguiu alcançar coisas, chegar em lugares, que a gente se organizou para isso, que a gente queria. E isso tudo começa com um planejamento, né? Porque para quem não sabe para onde vai, meio que qualquer lugar serve. Isso às vezes pode nos colocar em situações que não são exatamente o que a gente gostaria, né? Então é isso. Se planeje, eu te convido para ficar no canal. Por mais que você não tenha interesse nos temas que eu falei que eu pretendo abordar aqui, dá uma chance. Quem sabe você não desenvolve interesse ou pelo menos passa a gostar de me ouvir aqui falando. Então é isso. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo.